Muito bom dia a todos. O estudo descomplicado do Evangelho de Mateus. Eu quero convidar você, se você está vendo esse vídeo, essa mensagem pela primeira vez, que você possa ver os vídeos 47, 48, 49 e 50, para que você tenha uma visão deste ministério, a necessidade de entendermos o que o Senhor Jesus requer de nós nesse tempo final que antecede a volta de Jesus. Você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, área 019 98712 7602. O canal do YouTube é Mundo da Diversão Parise com SI. E ainda pelo Facebook, Jesus Adevir Parise. Vamos dar prosseguimento. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos diz, neste momento, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, elas ouvirão a voz do pastor Jesus. Então haverá um só rebanho e um só pastor. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Mateus capítulo 5, versículo 17 em diante. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Repetindo, importante, aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Precisamos considerar a palavra de Deus, as palavras de Jesus, faladas de formas diretas, para que haja em nós temor, reverência e obediência. Temor, reverência e obediência. Precisamos perceber que aquele que irá nos julgar, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, ele menciona as suas palavras para que possamos observar a fundo. E ele declara em João 10 que ele é o bom pastor. E esse bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Ele simplesmente deu a vida por você, por mim. Isaías 53 descreve o martírio do Senhor na cruz. Em detalhes, ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. E ele pagou o preço. Portanto, ele é o qualificado para ser o nosso pastor. O pastor do único rebanho que o Senhor deseja
implantar neste momento até a volta dele. E eu quero convidar você a perceber que ele te convida e ele me convida. Ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Precisamos observar a palavra de Deus. E também precisamos ver como nós edificamos a casa de Deus. A casa de Deus não é uma edificação construída por mãos humanas. Nós vimos isso em mensagens anteriores. Mas precisamos perceber que o fundamento é Jesus Cristo. Nós não podemos usar outro nome. José, Maria, João, Pedro. É Jesus Cristo, diz aqui. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E como nós edificamos a casa de Deus? Nós edificamos a casa de Deus segundo Deus. Ouro representa a natureza divina. Prata representa a morte e a ressurreição, é a redenção de Cristo. E pedras preciosas representam o trabalhar do Espírito Santo. Portanto, Deus aceita somente que nós edifiquemos a casa de Deus com a sua própria natureza. Por isso, para que o homem de Deus ele possa falar por Deus, ele precisa conhecer a revelação da palavra de Deus. Ele não precisa necessariamente conhecer livros de filosofia que possam falar da Bíblia de uma forma distorcida. Ele não precisa necessariamente de ter um conhecimento profundo em psicologia. Ele precisa ter um conhecimento profundo nas revelações bíblicas. E essa revelação, ela vem através de oração, de jejum, de consagração, através de nós despojarmos o nosso ego, de nós rejeitarmos qualquer orgulho, qualquer exaltação, qualquer pré-julgamento, qualquer entendimento prévio das Escrituras Sagradas, sem que antes haja um período de oração, um período de busca, um período de entrega, um período em que nós realmente mergulhamos na palavra de Deus. E nós precisamos, portanto, escutar aqueles que nos ensinam de forma prudente, aqueles que observam, que cumprem esse versículo. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Infelizmente, nós temos visto largamente entre aqueles que pastoreiam o rebanho de Deus. E eu quero ler alguns versículos de Jeremias 23:1. Diz assim: ai dos pastores que dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor de Israel contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar, e frutificarão, e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Precisamos compreender a visão do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, sobre a necessidade de pastorear. Pastorear é algo que deve ser em função, não em profissão. É uma vocação. Pastorear é um chamamento. Quando lá em João 21, Jesus, ele chama ele chama Pedro para pastorear. Pedro, tu me amas? Interessante que tem um detalhe. Primeiro estava alimentado. Vou ler lá. João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que o amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Primeira coisa, nós precisamos nos alimentar. Jesus com os discípulos, Pedro ali, depois de terem comido, eles comeram peixe, eles se alimentaram. Depois que você está alimentado, você pode apacentar.
Portanto, você que ensina a palavra de Deus, se alimente das palavras do Senhor. Pegue a direção certa. Não ensine aquilo que você não tem compreensão total. Procure se esmerar na palavra de Deus. Procure ter uma compreensão completa. E não deixe de falar da volta de Jesus. Não deixe de falar também do perigo iminente do inferno. Para aqueles que não são salvos. Nós precisamos pregar as Sagradas Escrituras de acordo com o que é estabelecido pelo Senhor Jesus, sob pena de nós ensinarmos ou deixarmos de ensinar princípios elementares que possam nos fazer ser considerados por Jesus mínimos no reino dos céus, como nós vimos em Mateus 5,19. Precisamos considerar a palavra de Deus e respeitá-la. É tempo de nos voltar ao Senhor Jesus. É tempo de reconhecê-lo como o nosso único e suficiente Salvador, como nosso pastor, o único pastor. Você precisa sair do aprisco que você está. Se você está num lugar em que tem uma placa, está errado. Porque lá em 1 Coríntios 1:2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Esta é a base para que eu e você possamos nos reunir. Onde você vai, tem uma placa. Ministério, por exemplo, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Quadrangular. Esses nomes são errados porque eles denotam que alguém fundou a igreja. A igreja nunca foi fundada, a igreja foi gerada em Cristo na cruz. Do lado de Jesus saiu sangue e água. Portanto, este é um ensino através de séculos que é errado, em que há uma inobservância deste princípio, o princípio da unidade. Esse princípio, essa questão do nome da igreja está implícito, não está declarado. O princípio da unidade está declarado. Salmo 133, João capítulo 17 e Efésios 4. Porém, o princípio da unidade está implícito. Então, nós precisamos de revelação para recebê-lo, para concebê-lo como verdadeiro. De fato é. Por isso que a igreja aos Gálatas, uma cidade, a igreja aos Efésios, uma cidade, a igreja em Esmirna. Então todas as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse são cidades. Por que nós não vemos então, quando se fala que a igreja, se tem o ministério, Assembleia de Deus, Batista, Menonita, Quadrangular e assim por diante? Isso está errado, esses nomes, porque eles levam a perceber que o homem se exaltou e colocou o nome que ele quis. A igreja é de Deus. Deus escolheu a cidade como a base para nós inserirmos o nome. Então a igreja de Deus que está na sua cidade é a base certa. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus.